Se o assunto é saúde, você não pode perder tempo. Então, vem comigo. Meu nome é Jefferson Medeiros e você está no Jeff Podcast. No podcast de hoje, eu vou entrevistar o oncologista clínico, o top 10 Brasil, o Dr. William Fuzita. Seja bem-vindo, William. Tudo bem, cara? Obrigado. Amigo é amigo, né? Pô, ainda bem, né? Ainda bem que você conseguiu chegar, né, cara? Antes tarde do que nunca. Não, e essa abertura, pô, entre top 10, cara, a gente vai vir mais vezes aqui pra ver. Dessa forma, né? Sendo bem tratado, mais bem tratado que em casa, se brincar, né? Pô, com certeza. Não pode deixar a mulher escutar essa resposta, né? Senão vai dar ruim. Ô, Fuzita, olha só. Quando é que foi que a medicina entrou na sua vida? Eu sou de família tradicional japonesa, né? Então, assim, o pai manda, todo mundo obedece, né? Então, meu pai é da área de saúde, ele é dentista, odontólogo, já está aposentado, mas, assim, desde pequeno, e aí, vai fazer... Sempre dava aquela direcionada. Aí, na época de prestar vestibular, você vai prestar medicina. A resposta nossa é sim, senhor, né? Mas na época, 1997, 96, prestando vestibular, eu falei, não vou passar nisso, né? Depois eu vejo o que eu quero fazer, vou prestar o que meu pai mandou. Aí, no final das contas, acabei passando. Aí você fala, putz, e agora? Vai ter que ir. E aí, na época ainda... Tinha passado no Rio de Janeiro, tinha passado em Santos e em Catanduva, né, no interior de São Paulo, onde eu fiz. Nessa época a gente estava morando na cidade de Marília, no interior de São Paulo. Aí eu falei, pô, pai, vou para o Rio. Ele falou, não, calma, vai sair o resultado de outras faculdades. Aí saiu de Santos. Pá, Santos, é São Paulo, praia, tô bem. Não, calma aí, vai sair aqui no interior de São Paulo. Eu falei, pô, pai, mas não, na praia, né, Rio de Janeiro ou Santos. Aí, no final, saiu Catanduva, mas era mais perto de Marília. E meu pai falou, vai ser aqui que é mais perto de casa, a gente fica mais próximo. E japonês, sim, senhor, pronto, e acabou, né? Mas, cara, foi uma grande escola e, assim, amizades puras, né? Então, até hoje, eu guardo com muito carinho essa decisão que meu pai tomou por mim. Super acertada, né? Super acertada e, assim, eu não me arrependo em nada. Então, eu tenho grandes amigos até hoje que é aquela amizade pura, sem interesse algum e que até hoje a gente sempre nutre irmãos de coração, né? Sim. Então, é muito legal. E outra coisa, quando você entra na faculdade, começou a medicina, em que momento... você pensa na oncologia clínica? Porque eu, como cirurgião, entrou na cirurgia, viu aquela coisa lá, abriu o cara, beleza. E em que momento você vê assim e fala, cara, o que eu quero é isso aqui? Isso comigo foi muito, como se diz, foi muito difícil. Porque assim, entrei na faculdade de medicina por causa do meu pai, né? Acho que era o desejo dele, não o meu. Então, até o 4º ano era completamente perdido. A faculdade, para mim, era centro acadêmico e atlética acadêmica. Então, todos os esportes possíveis e imagináveis eu fazia. Todo evento científico eu estava junto, ajudando a administrar, fazer, desenvolver, chamar congressistas. Então, assim, até o 4º ano, fazia as provas para passar de ano. Assim, me dedicava principalmente a esporte e eventos acadêmicos, né? Fui presidente da Atlética, fui presidente do centro acadêmico, fui diretor-geral e, assim, no 4º ano a gente entrou dentro do hospital, né? Então, foi o ciclo mais prático. Aí eu falei, até que esse negócio é legal, na hora que você tenha contato com o paciente, a arte nossa de relação interpessoal, conversar, escutar, eu falei, é super interessante isso. Na faculdade, o que me chamou a atenção foi cirurgia oncológica. Porque, assim, quando a gente rodou na cirurgia, eu falei, cara, que coisa minuciosa, né? Todo o equipamento cirúrgico, o cara tinha 3 equipes de cirurgia, que era uma para fazer a incisão, a outra para ressecar e depois para fazer fechar, né? Você fala, e todo um cuidado para não contaminar a parede, então você protege todo o campo cirúrgico. Então, eu falei, cara, é diferente essa cirurgia. Aí pensei, vou fazer um estágio. Numas férias, peguei e fui fazer estágio na C. Camargo, lá em São Paulo.
Quando eu cheguei lá, rodando na cirurgia e nas reuniões anatomoclínicas, a gente participa, o estagiário participa também. E o pessoal da cirurgia super bem qualificado, mas assim, com excelente técnica. Aí chegava nas reuniões, a gente começava a discutir os casos, aí sempre tinha uns malucos que vinham e falavam assim, o estudo Cleópatra deu hazard ratio de 0,62 e não sei o que, o estudo Berenice. Eu falei, cara, o que esses caras estão falando, né? E no final da reunião, todo mundo baixava a bola para esses caras e fazia a conduta que essa galera que assim, vomitava todos os dados científicos. Eu falei, cara, o que esses caras são? Aí o residente da cirurgia, essa é a galera da oncologia clínica, né? Eu falei, porra. Aí, às vezes, eu escapava da cirurgia e ia para o setor da oncologia clínica. Aí, o que você está fazendo? Não, sou estagiário da cirurgia, mas eu quis conhecer aqui. Não. A gente faz isso aí. Comecei a rodar nas reuniões também. Eu falei, cara, é um mundo diferente, né? Porque, assim, é tudo dados científicos. Então, os caras traduziam a ciência na prática clínica, né? E aquilo me trouxe, assim, uma curiosidade. Então, a partir de um estágio de cirurgia oncológica, eu tive contato com oncologia clínica e que depois, terminando a faculdade, eu corri atrás. Já tinha uns colegas que eram meus veteranos. Então, tem a doutora Kátia Abdala, que está em São José do Rio Preto, está lá no Hospital de Base de São José do Rio Preto. Ela era 2 anos na minha frente. Tem o meu irmão, que é o Carlos Teixeira, que é o chefe, né, o head da oncologia torácica do Oswaldo Cruz, lá de São Paulo, né, do Hospital Alemão. Era 1 ano na minha frente. Então, assim, eles já estavam fazendo. Aí, conversa aqui, troca ideia ali, você fala, pô, é isso mesmo que eu vou. Aí eu fui atrás e, na realidade, eu acabei sendo R- deles. Então, sim, assim, a Kátia era R3, o Carlos era R2 e eu fui R1 dos caras. Então, a gente foi uma escadinha, um atrás do outro. Então, também outros irmãos que eu fiz durante a vida, não só na faculdade, mas depois na oncologia clínica, né? E por que Manaus? Como é que você veio parar aqui em Manaus? Essa história também é super curiosa, porque lá em Ribeirão Preto, lá tem a residência de física médica, né? Então, tinha um cara daqui de Manaus fazendo a residência de física médica lá, que é voltada para radioproteção, equipamentos de radioterapia. E o cara era de Manaus. E nas reuniões anatomoclínicas da oncologia lá de Ribeirão Preto, a gente entrava lá na sala. E Ribeirão tem uma época que é quente pra caramba, né? Até pau a pau com Manaus. Horrível mesmo. Aí, assim, num dia super quente, tava o cara lá perdido na sala, não sabia qual sala que era. Chegou, e aí? Não, vim para reunião. Eu falei, cara, é nessa sala, mas você chegou cedo, né? Aí eu entrei, ajudei lá, liguei ar-condicionado, senta aí que daqui a pouco começa, daqui a pouco eu volto, né? E a gente fez amizade. Então, o Maciel, acho que ele foi professor de física do Lato Senso aqui. Caramba, cara. Então, sério? ele era professor de física do Lato Senso e foi fazer residência de física médica lá em Ribeirão Preto e atua até hoje nessa parte de física médica aqui em Manaus. E ele, então, foi a pessoa que me colocou em contato com o pessoal aqui de Manaus, que queria montar um serviço de oncologia. Na época da residência, eu ajudei os chefes lá, assim, os caras viraram para ele e falaram, japonês, você que gosta de internet, ajuda a gente aí buscar as informações para reformar o serviço de oncologia. Aí eu falei, eu não. É da residência? Não, não é. Eu falei, então, não vou ajudar, pô, tem BIP, plantão noturno, ficar responsável pela enfermaria. Não é da residência, eu não vou fazer. Aí os caras, não, a gente te livra do plantão noturno para você ajudar. Eu falei, dá aqui que eu faço. E o legal foi que, assim, eu aprendi as regras, as leis, as RDCs, tudo. E eu ajudei os caras a reformarem o serviço e passou na primeira lá. Acho que o físico, o Marcel, viu isso acontecendo lá e quando o pessoal daqui falou, vamos montar um serviço de oncologia, ele deu o meu nome lá. Falou, tem um japonês lá que entende disso aí. E nessa época eu já tinha acabado a residência, estava em São Paulo, tinha voltado para a capital. E me convidaram para ajudar a montar o serviço de oncologia da Sensomed Oncologia aqui, né? Sim. Aqui no Adrianópolis. E assim, fui ajudando e tal.
até discutir tipo de tinta, o piso, né? Então, tudo tem essas normativas na RDC. E eu fui ajudando os caras e também o serviço de oncologia ficou redondo. E no final das contas, pô, a gente gostou de trabalhar com você, se é gente boa, não tivemos problemas, foi tudo certo, quer ficar aqui? E foi a decisão foi principalmente, sabe aquele acidente da TAM que teve em Congonhas? Sim. Né? Aquele dia eu tinha decidido sair do hospital e ir na casa dos meus pais. Eu saí do AC Camargo para ir para a casa dos meus pais, eu passo ali na frente. Cara, ficou um trânsito aquele dia e ninguém entendia o que estava acontecendo, né, logo no começo. Cara, fiquei acho que umas 3, 4 horas dentro do carro naquela noite. Aí eu falei, cara, não dá para morar mais aqui em São Paulo, bicho. Aí no dia seguinte, eu falei com o chefe lá na Secamar e falei, não, tô vazando. E liguei para cá, falei, ó, o convite está de pé? Tô indo, né? Então, foi assim essa minha saga para chegar aqui. E já tem o quê? Vai fazer 14 anos já que eu tô aqui em Manaus. Meus filhos já nasceram aqui. Então, assim, sou muito mais manauara do que paulistano, né? Quando você chega aqui, a gente vai ter peculiaridades realmente no nosso Amazonas. Uma peculiaridade maior, para as pessoas que estão nos assistindo entenderem, o câncer de mama é o principal câncer no mundo todo, nas mulheres, no Brasil quase todo, mas a gente chega na região norte, principalmente no Amazonas, a gente tem um número alto do câncer de colo de útero que ultrapassa do câncer de mama. Por que esses números, Fuzita? Isso foi muito, assim, é uma coisa extremamente diferente, porque você termina a residência, começa a trabalhar num grande centro, você não espera encontrar números diferentes, né? Então, quando eu vim para Manaus, cara, eu me deparei com isso. Me deparei com muito mais casos de câncer de colo de útero do que câncer de mama, né? Eu falei, nossa, que tem aqui de errado, né? E a gente sabe que, infelizmente, ou felizmente, o câncer de colo de útero é 100% prevenível. Né? Então, é o único tumor que a gente fala com certeza que é 100% prevenível, porque ele tem íntima relação com a infecção do vírus HPV. Se a gente evita a infecção pelo vírus HPV, a consequência é que a gente não tem o surgimento do câncer de colo de útero. Então, assim, eu não esperava ver isso aqui. Porque, infelizmente, o que mostra uma quantidade muito maior, chega a ser 1/3 mais em termos de diagnósticos relacionados ao câncer de mama aqui no estado do Amazonas. É o câncer mais incidente entre todos os tumores que atingem homens e mulheres e é o tumor que mais mata também. E, assim, o fato é que é 100% prevenível. O que a gente observa, infelizmente, é que a dificuldade da gente controlar essa infecção desse vírus, do HPV, tanto nos homens como nas mulheres, né? E isso acaba levando essa incidência muito maior do que outros tumores e também essa diferença nos estados. Uma coisa que assim, a gente sempre chama atenção é que assim, nos livros, né, na faculdade, a gente aprende o que causa câncer de colo de útero. Múltiplos parceiros, então mulheres promíscuas, que têm uma quantidade grande de parceiros sexuais. Cara, mas não é real. Início da atividade precoce, tudo isso é fator de risco, concordo. Sim. Mas quando a gente compara com os outros estados do Brasil, a gente não vê tanta diferença. O início da atividade é bem similar daqui com São Paulo. E o câncer de colo de útero aparece em 7º lugar lá entre os tumores. Então, quer dizer, a galera começa a atividade sexual mais ou menos na mesma idade. A quantidade de parceiros também é bem parecido. Então, assim, não é que Manaus a galera é mais promíscua ou comece tão mais cedo. Não é. Na realidade, é a falta de capacidade nossa de identificar as lesões precursoras, então com exames Papanicolau, com os exames que a gente possa enxergar o colo de útero, né? E também a falta de cuidado, que você participou bastante ativamente relacionado à vacina contra o vírus HPV. Cara, até hoje a gente não tem uma aceitação dessa vacina aqui no nosso estado. A gente vacina bastante, mas está muito ainda longe do ideal para que a gente possa acabar com esse câncer de colo de útero.
Quando você vai falar que é intimamente ligado ao HPV, quais são os outros tipos de câncer que o HPV também pode causar? É, todo local onde você pode ter infecções pelo vírus HPV, ele é um grande potencial de desenvolver o câncer. Então, assim, através do ato sexual, então, no pênis e no colo de útero. Mas também a gente na parede da vagina. Então, o vírus pode infectar esse tecido e, com o passar do tempo, desenvolver um câncer. Mas também com sexo oral, né? Então, na mucosa oral também pode acontecer o surgimento de câncer ocasionado pelo HPV. Outro órgão que tem o contato, né, sexual é o ânus, né? Então, também essa infecção, se a gente praticar o ato sexual anal e não ter todos os cuidados devidos, uso de preservativo e tal, é um grande local potencial de infectar pelo HPV e, infelizmente, com o passar do tempo, desenvolver o câncer. Quando você vai falar sobre o HPV, a gente vai pensar o seguinte. Então, vamos lá. Se a gente conseguisse vacinar, a gente conseguiria eliminar. Tem algum país ou alguns países que já foram nesse rumo e realmente conseguiram provar? Assim, excelente pergunta, porque assim, a Austrália já é um grande exemplo. Então, eles seguiram, eles vacinaram a toda a população, entre meninos e meninas. E qual a consequência disso? Os caras tiveram uma redução drástica de quantidade de câncer de colo de útero, que era um problema também de saúde nacional na Austrália. E assim, hoje, cara, nem figura entre os 10 mais tumores incidentes. Eles esperam que até 2027 não tenha mais nenhum caso de câncer de colo de útero na Austrália. A Organização Mundial de Saúde, né, tem uma campanha de eliminar o câncer de colo de útero do mundo. E eles estão estimulando com campanhas informativas. Os caras da Organização Mundial de Saúde têm trabalhado também firme em relação à equidade. Então, para fazer com que as ferramentas, a vacina, os tratamentos, os medicamentos cheguem a todas as pessoas. Infelizmente, o que a gente vê, como eu disse, a idade de início da vida sexual não é tão diferente, a quantidade de parceiros não é tão diferente. O que difere o nosso estado são a diferença de estruturas. Então, assim, os estudos têm mostrado que quanto menor o nível socioeconômico, maior a incidência de câncer de colo de útero. Então, na realidade, o que permite o desenvolvimento do câncer de colo de útero, a infecção do HPV, é a falta de grana. Então, assim, infelizmente, são em locais pobres ou locais com muita desigualdade de distribuição de renda. Então, assim, a gente mora aqui em Manaus, eu já adotei esse estado, essa cidade como eu sendo manauara, e eu acho que assim, eu tenho grandes amigos aqui. Você também de fora, já sim. Não, eu estava até falando outro dia com minha esposa, eu falei assim, a única coisa que eu espero, pelo menos até antes de morrer, é que alguém me dê a cidadania amazonense, porque realmente, não, a gente tem um amor pela cidade, né? A gente vem de fora e a gente construiu. E tudo que eu tenho foi dado aqui. A faculdade eu fiz aqui, a esposa é daqui, os filhos são daqui. Então, assim, tudo que eu tenho é por causa dessa cidade. Então, nada mais do que retribuição que a gente pode dar, né? Eu também, toda a minha carreira, meus filhos já nasceram aqui. Cara, eu sou muito mais amazonense, manauara do que paulistano, né? Fora que eu não aguento aquele trânsito de São Paulo nem pau. Mas esse é o lance, cara. Onde tem a maior incidência de câncer de colo de útero são locais que têm um nível econômico baixo ou com a distribuição econômica muito díspare. Então, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente está falando sobre HPV, câncer de colo de útero, por que eu tenho que vacinar os meninos? Assim, ao mesmo tempo que a menina se contamina, os meninos se contaminam também. É que para o homem tem o câncer de pênis. Só que como é um órgão externo, é muito mais fácil você visualizar, né? Então, um cara com qualquer alteração ali na glande do pênis, então, eu falo assim, costumo falar, qualquer coisa no nosso documento a gente olha, a gente corre atrás, né? Sim, fácil. Procura serviços médicos. Então, isso chama atenção. O colo de útero é um órgão interno, né? Então, você não tem essa facilidade de visualização. Então, para você olhar o colo do útero, você tem que fazer, no mínimo, um exame especular, né?
Então, essa dificuldade é a identificação dessas alterações precursoras do câncer. No pênis já é mais fácil. Então, por isso que a gente tem uma incidência de câncer de pênis muito mais baixa, porque qualquer alteração, o cara já consegue ir, procura o urologista e já lesões pré-malignas já é tratada. Então, não espera desenvolver um câncer. Então, a prevenção no câncer de pênis acaba sendo melhor do que o câncer de colo de útero. E assim, por ser um órgão interno, e tem toda a dificuldade técnica. Às vezes, uma população muito carente não tem acesso a um serviço de saúde onde esteja presente o ginecologista, onde ele possa fazer um exame especular ou uma colposcopia, que é um pouco mais aprimorado, né? Outras dificuldades, às vezes, é a falta de procura para fazer o exame do Papa Nicolau, o exame preventivo, né, como aqui é conhecido. Mas qual que é a diferença? Quando você vai fazer o levantamento, tem muitas mulheres que fazem o preventivo, mas quando você vai ver, são as mesmas mulheres. Sim. Elas se repetem. Elas repetem. Então, elas são preocupadas com a saúde, mas só que assim, você vê que falta... tinha que vir a vizinhança toda, mas de todo o bairro é só uma que faz, mas só que ela faz várias vezes. O fato é que a gente tinha que estender isso para mais pessoas. E o que você faz aqui é excelente, né? Não só aqui, como na rádio, na televisão. Você leva informação para a galera. Então, isso é extremamente importante, porque com toda a população tendo o conhecimento que é necessário fazer o Papa Nicolau, a gente espera que mais mulheres tenham acesso. Isso, com certeza, iria impactar, ia diminuir o câncer de colo de útero. Né? É interessante, você falando sobre essa história de localização, às vezes as pessoas de São Paulo não entendem que quem mora aqui na Cabeça do Cachorro, às vezes vai demorar 10, 12 dias de barco para chegar em Manaus. Então, a dificuldade do acesso... eu já tive, na época da faculdade, nos últimos 2 anos no internato, a gente vai para o interior, então eu fui para o interior. A dificuldade até das pessoas aceitarem as mulheres mais velhas, e a gente vê que desde a feridinha lá no colo de útero, até ele vai passar por graus de diferenciações, até chegar no câncer mesmo, em média daí vai ser em média 2 anos ou até mais do que isso, não é isso? Isso. E então, assim, tem tempo, até décadas às vezes demora. Até 10 anos. Então, assim, é tempo demais para que alguém faça um exame especular, faça realmente o Papa Nicolau e aí consegue dar o diagnóstico. Agora, Fuzita, eu queria te perguntar outra coisa. O câncer de colo de útero a gente já sabe, ok. Só que existe um número de câncer de estômago aqui no Amazonas também maior do que na grande maioria do Brasil. Por que esse câncer de estômago? Assim, é comum aqui no Pará. Então, se a gente comparar com todo o território nacional, então o Pará e o Amazonas têm uma incidência de câncer gástrico aumentado. Então, a diferença na realidade é por causa da alimentação. Né? Então, assim, aqui no Amazonas, aqui na cidade de Manaus, a incidência chega a quase ser parecida com o do Japão. Japão é o lugar do mundo que mais tem câncer de estômago no mundo. No Japão é por causa da alimentação. No Japão tem o costume de comer a alimentação tem muito sódio. Então, assim, todo mundo sabe, né? O shoyu, ajinomoto, sal. Então, no Japão tem muito costume, é um costume tradicional de conservas também, conservas de legumes. Então, tipo, repolho, tudo rabanete conservado no sal. Então, assim, os caras não levam isso na geladeira. Deixa lá em salmoura e fica aquela coisa... E é uma iguaria da culinária japonesa. Isso aumenta muito o câncer de estômago. Aqui em Manaus, assim, em termos de consumo de sal, está na média brasileira. Então, a gente não vê uma incidência tão grande. Mas os hábitos alimentares nossos, aqui do nosso estado, infelizmente, quando comparado com a região sul e sudeste, a gente consome muita pouca fibra. Hoje eu estava conversando com um paciente, eu falei, e aí, como que é a tua alimentação? Não, doutor, minha alimentação é saudável. Eu falei, mas o que você come? Não, eu como muito peixe. Eu falei, você come o peixe com o quê? Com farinha, né, doutor? Não tem jeito de comer peixe sem farinha. Então, assim, apesar de ter o peixe que é saudável, só que o que acompanha não é. A farinha é um carboidrato pobre e, assim, ele é de fácil quebra. Então, ele tem alta concentração energética, quebra muito fácil. Então, numa concentração num volume muito pequeno, tem uma grande quantidade de energia. Fora isso também, não sei se você já viu, eu tive a curiosidade de ver como que fazem essa farinha uarinida aqui. Já.
Cara, é uma coisa muito assim, sem... Rústica, né? É muito sem nenhum roots. trato, né? É muito e o que acaba pegando é a parte da higiene, literalmente. Você não vê os caras preocupados com pasteurização, né? Não é pasteurizado o negócio. Bota lá, roda e queima e vai fazendo E a o farinha. transporte também não tem cuidado. Os caras trazem lá no porão do barco, com úmido, com cachorro, gato passando, traz aqui no mercadão, os caras deixam lá no chão do mercadão, naquele sacão. Aí a pessoa compra, o cara coloca num saquinho, a pessoa leva para casa, coloca num potinho e deixa em cima da mesa. Sim. Né? Então, assim, isso infelizmente, essa manufatura, transporte, armazenagem, você acaba agregando um monte de bactérias, fungos, que infelizmente isso pode gerar uma oncogenicidade. O que é isso? Facilitar o surgimento do câncer, né? E assim, a gente sabe que aspergillus é um fungo que está presente, é o bico. Então, o bico fala que está presente em tudo, superfície, no ar, na água, está em todo lugar. O aspergillus produz uma substância que chama aflotoxina, né? E essa substância é extremamente oncogênica. Ela estimula o surgimento do câncer. A pessoa, não, mas eu torro a minha farinha, deixo ela bem crocante e tal. Não, você mata o aspergillus, mas só que você não tira a aflotoxina, né? E a aflotoxina pode estar presente principalmente nos cereais, por causa dessa facilidade da proliferação fúngica, né? Por exemplo, a castanha do Pará, a castanha do Brasil. Sim. Cara, você acredita que os gringos têm um laboratório aqui em Manaus e esse laboratório só é responsável para fazer dosagem do quê? Dosagem de aflotoxina. Essa castanha que eles vão levar para fora, vão levar para os Estados Unidos, vão levar para o Japão, as castanhas que têm uma quantidade de aflotoxina aceitável, embarca e é exportado. As que têm concentrações elevadas de aflotoxina, fica onde? Fica para a gente aqui comer, entendeu? Então, assim, para você ver como é a preocupação dos caras, que eles sabem que isso gera câncer. E a gente aqui não tem nenhum programa de saúde, um programa nacional do Ministério da Saúde para prestar atenção nessas coisas, né? Então, a nossa alimentação, assim, a gente está que nem peixe, a gente está morrendo pela boca, literalmente. Então, a falta de um controle dietético bacana está gerando surgimento de cânceres numa incidência diferente do estado. Mas, assim, outro dia eu entendi. Eu fui no mercado outro dia, aí minha esposa, saindo do trabalho, mandou uma mensagem, passa no supermercado. Aí você passa, vai comprar verdura. Cara, fui comprar, eu deixei de comprar brócolis, cara. Por quê? Cara, tava uma fortuna. Aí na hora que eu cheguei em casa, eu tomei o esporro da mulher, né? Falei, por que você não comprou? Não falei para você comprar. Eu falei, mas estava caro. Mas aí você para para pensar, como isso influencia na nossa alimentação. Né? Como os assim, tudo a gente não tem uma produção muito grande, né, de frutas, verduras e legumes. A grande maioria vem de fora e acaba tendo um valor agregado maior. E aí, você quer economizar, você deixa de comprar. Aí eu falei, assim, sinceramente, nós como médicos, a gente tem um acesso, tem uma renda maior e consegue comprar. Eu falei, eu que ganho bem, já estava com a mão fechada sendo muquirana e não compro. Imagina quem sobrevive com menos que um salário mínimo. Nunca vai ter uma mesa farta de salada. Né? Não, exatamente. Isso é difícil. Não, e agora eu queria chamar a atenção para você. Eu lembro muito bem, ainda na época da faculdade, eu estava fazendo projeto científico, iniciação, né? E eu lembro que eu estava fazendo entre câncer de estômago e junto tinha uma outra área de pesquisa, que era o Dr. Nakajima, que era meu preceptor, e era junto o Fernandinho Rogério e o Messias Frois, que eles estavam fazendo dosagens de aflotoxinas nos alimentos aqui no Amazonas. E exatamente, foram para o Beiradão, foram lá e foram pegar farinha, tucupi. Cara, tudo tinha alto índice de aflotoxina. Então, assim, realmente a gente tem uma alimentação que é ligada a isso. A gente não pode ser hipócrita, como você falou. A pessoa não tem acesso. Então, assim, você vai para o interior, eles vão comer peixe e farinha e acabou. E não tem, é difícil para você falar.
é muito caro. É muito caro. O brócolis, as outras verduras, a gente não tem aqui, então acaba sendo muito caro. E essas duas somas, uma dieta pobre em fibra, realmente, e com os alimentos com alto teor de aflatoxina, eu acredito que seja isso que deu Sim. esse boom todo pra gente de um câncer de um câncer de estômago. E na realidade acaba entrando todo o trato gastrointestinal, né? Estômago, intestino. Então isso, infelizmente, é uma realidade que talvez, como que a gente poderia resolver? É tentar ver se há alguma forma de normatizar a produção da farinha, né? Orientar como armazenar, né? Então, hoje a gente vê que, assim, discutindo sobre potenciais infecções gastrointestinais. Cara, a gente tem micro-ondas agora, né? É Sim. muito mais fácil. Você pega a comida que está na geladeira, que sobrou do final de semana, você coloca no micro-ondas, você esquenta. Tá? Mas se a gente parar para pensar, isso só é para dar conforto, porque você esquenta o alimento, só esquenta. É diferente quando você leva no fogão. No fogão, quando você acende o fogo e você esquenta uma temperatura mais elevada, você consegue matar as bactérias. Então, isso está muito... para o seu organismo é muito mais saudável, muito mais, assim, tem um fator protetivo melhor, entendeu? E hoje a gente também, com essa regalia do micro-ondas, mas só que assim, a gente aumenta a chance de infecções gastrointestinais, porque o micro-ondas você aquece o alimento, mas você não está matando as bactérias que podem potencialmente estar crescendo ali, porque você deixou guardado da semana toda. Né? Com a pizza de sábado, de domingo, hoje é quarta-feira, de repente ainda tá boa de comer, né? Mas deixa eu te perguntar outra coisa, Fuzita. Câncer de mama. Hoje em dia, eu, pelo menos dentro da minha faixa etária, a gente começa a ter um boom de câncer de mama. Está existindo um aumento do número de câncer de mama ou a gente está tendo mais diagnóstico por causa dos cuidados que a gente tem hoje com as mulheres? Na realidade, é as duas coisas. Né? Então, assim, a melhoria na tecnologia, principalmente nos exames de diagnóstico, a gente está detectando muito mais tumores de maneira precoce. Então, coisas que a gente não conseguia identificar na mamografia, no ultrassom, a gente consegue enxergar na ressonância, né? Até a mamografia melhorou. Hoje a gente tem a tomossíntese, então, que é uma espécie de tomografia do seio, né? Então, assim, são exames muito aprimorados. Então, isso está levando uma identificação maior dos tumores de mama. Mas só que isso também está... A faixa etária está ficando mais jovem das mulheres. Isso é uma tendência mundial, em todo mundo. Isso por quê? A gente sabe que a quantidade de ciclos menstruais aumenta o risco de câncer. Quanto mais ciclos menstruais a mulher tem, maior é o risco de desenvolver o câncer de mama. O que protege a mulher de desenvolver o câncer? Então, por exemplo, quando ela tem filho. Então, quando a mulher está grávida, ela não está tendo mais aqueles picos hormonais, aquelas variações hormonais. Quando o neném nasce, começa a dar de mamar. Então, também só produz a prolactina para estar produzindo o leite, né? A ocitocina ali. Então, também não tem essa variação. Né? Então, quanto mais filhos a mulher tiver e quanto mais tempo ela amamentar, maior é a proteção do seio. O que está acontecendo as mulheres, assim, direitos iguais, quero trabalhar e não sei o quê, e quero virar chefe de família, eu que sou responsável pela família. E o que a gente está vendo? Uma tendência a diminuir a quantidade de filhos. Né? Então, isso é uma tendência mundial. Então, a gente está tendo menos filhos. Fora isso, as mulheres estão tendo filhos numa idade mais avançada. Então, assim, ela já sofreu aquelas alterações hormonais, aí ela teve o filho. Assim, então, as mulheres estão tendo filhos em idades mais avançadas. E isso acaba impactando, porque permite que elas permaneçam por mais tempo, tendo a repercussão do hormônio acaba gerando por mais tempo isso e facilitando o surgimento de câncer. Outra situação também é a própria alimentação. A gente está engordando. A população está ficando obesa. Eu costumo falar que, cara, antigamente a gente comia muito bem.
né? Então, assim, era arroz, feijão, bife, salada. Sim. Né? Então, era a refeição básica do brasileiro. Cara, é difícil você ver as casas que mantêm esse costume de comer arroz e feijão. A galera come pão, pizza, macarrão, macarronada. O fast food entrou com força total na nossa cultura. E isso, assim, em concentrações muito pequenas, tem uma quantidade calórica enorme. Então, o pessoal está ficando obeso. As mulheres estão mais obesas, os homens estão mais obesos. E o tecido gorduroso produz hormônios similares a hormônios femininos. Então, qual que é a consequência? A mulher tem mais hormônio feminino, estradiol, estradienos, que acaba aumentando o risco de desenvolver o câncer de mama. Então, a curva de aumento de câncer de mama acompanha o aumento da obesidade populacional. Literalmente, a mesma curva. Quanto mais a população vai engordando, maior é o câncer a incidência do câncer de mama. Aí por isso que também eu sou super fã seu, né, cara? Que você estimula todo mundo a praticar atividade física, controlar o peso. Cara, isso é essencial, né? Não, eu vejo que a alimentação, realmente, o fast food, ele veio pesado. Se for lembrar, na nossa adolescência, lá embaixo, a gente comia muito mais saudável. Você não tinha, você realmente era arroz, feijão e o que tinha, e o pai não tinha essa história. Ai, não quero carne, não quero nuggets. Não existe, não quero nuggets. É o que tem, come o que tem. O lanche da gente muito mais vitaminada. Eu sou nordestino, então a gente lá, me criei em Recife, é cuscuz. Então a janta era cuscuz. Então, assim, você tinha carboidrato mais complexo, você tinha. E hoje em dia não. Hoje em dia, se você deixar a molecada... É mais fácil, né, Fuzita? Sim. Abrir um Nissin Miojo que a molecada gosta, um sanduíche. Então, a coisa veio... E essa repercussão que a gente vê muitas vezes... As pessoas... eu até entendo uma pessoa quando fala assim, olha, falam que obesidade é doença, mas aí eu consigo fazer tudo, eu tô acima do peso. Cara, tudo bem, eu até entendo. Mas existe o CID. E lá no CID da gente, no CID-10, vai ter obesidade como doença sim. E essa obesidade, quando o paciente é obeso, eu nunca vi ninguém obeso que fazia esporte e comia bem. Se quem faz esporte, quem come bem, ele não é obeso. Justo. Concorda comigo? Concordo. E essa alimentação, aí é o que você vai gerar, a gente vê um aumento no câncer de colo de útero, ou desculpe, no câncer de colo, do intestino, a gente vai ver o aumento de câncer de mama, câncer de estômago. Então, você tem toda uma consequência da obesidade, e isso a gente está falando só da parte oncológica. Yes. Lembra que quem chega até o câncer, porque outra vez eu estava conversando com o Rizieri, ele falou assim, a maioria para comigo e morre infartando ou um derrame, um AVC. Justo. Concorda? É que assim, o que eu costumo falar é que o Rizieri, os cardiologistas estão muito mais inteligentes que os oncologistas, porque o que a gente está vendo é que a incidência da mortalidade por doença cardiológica está caindo. Sim. E a incidência de mortalidade por câncer no mundo está aumentando. Né? O único local que conseguiu diminuir a curva de mortalidade é nos Estados Unidos, mas é por causa do acesso aos medicamentos. Tanto acesso como desenvolvimento de ciência. Como os caras fazem muitos estudos científicos para produzir e descobrir novos medicamentos para o tratamento do câncer, cara, lá tem muita pesquisa clínica. Pesquisa clínica acaba ofertando a tratamentos que a gente não teria acesso. A população mais carente não teria acesso. Mas o que acaba acontecendo? Tem os estudos fase 1, fase 2, que é para ver segurança e dose de medicamento. E o estudo fase 3, que você vai, assim, você já sabe da sua eficácia, mas você vai comparar com o que já existe no mercado, né? Que já é o gold standard ali naquele momento. Então, assim, os estudos científicos vêm e pagam tratamento convencional e pagam o tratamento em pesquisa. E assim, cara, como tem muita pesquisa, eles precisam de pacientes. Então, eles vão atrás de pacientes. Lá nos Estados Unidos, os caras fazem propaganda na televisão. Se você tem um câncer e tal, se quiser participar do estudo, entre em contato nesse telefone. Porque a pesquisa é muito dentro forte, da cultura deles. Qual que é a consequência? Estão descobrindo novas drogas, novas ferramentas, os tratamentos estão dando certo, os caras estão curando mais câncer. Em consequência, a curva, apesar do diagnóstico estar subindo, porque lá também a população é completamente obesa e fast food total, mas só que a curva de mortalidade vem caindo.
O resto do mundo, a curva de mortalidade do câncer vem subindo. Então, assim, o acesso ao medicamento, ao tratamento também faz tremenda diferença. Voltando para o câncer de mama, a gente vê, eu sempre falo que o câncer de mama é um câncer que é bem eclético. Dá em preto, dá em branco, dá em índio, dá em pobre, dá em rico. Então, e eu acho que é por isso até porque por isso a gente tem muito mais estudos e por isso que a gente consegue ter uma evolução. Quando a gente chega, sempre é o caso clássico da Angelina Jolie, que descobre que tem alterações e que tira as 2 mamas e coloca prótese. O que acontece especificamente, o que aconteceu exatamente com ela e se todo mundo consegue ter acesso ao mesmo problema dela? Cara, essa pergunta é essencial, porque hoje, na oncologia, a gente não faz mais tratamento baseado só na biópsia. Cara, a gente faz tratamentos baseados na biologia molecular e até mesmo alterações gênicas, né? Então, o caso da Angelina Jolie é um caso que na família dela tinha uma história familiar muito grande de diagnósticos oncológicos. E aí, quando ela foi fazer o exame, ela identificou uma mutação no gene BRCA, que está vinculado com câncer de mama, ovário, né, tireoide. E que nessas pacientes com a mutação, convém fazer a mastectomia profilática. Então, porque ela tem uma chance até os 70 anos de 90% de desenvolver um câncer, quem tem essa mutação. Então, assim, tanto de mama como de ovário. Então, qual que é a lógica? Pô, já faz uma cirurgia, tira o tecido glandular, coloca uma prótese. Você não espera ter um câncer para fazer uma cirurgia mais mutilante. Você faz preventivamente uma cirurgia com um planejamento mais adequado, você consegue preservar o mamilo, você planeja direitinho o corte onde você vai fazer, o tamanho da prótese. E a consequência é que fica muito mais simétrico, visualmente fica muito mais cosmético, né? Uhum. Então, assim, as mulheres que têm... Assim, todo mundo que tiver uma família, uma histórico familiar de câncer muito intensa, com certeza deve passar em consulta, ou com oncologista ou com oncogeneticista. Porque, assim, com o histórico da família, a gente consegue ter uma noção mais ou menos do que tipo de mutação a pessoa tem. A consequência disso, a gente sabe quais painéis de mutação a gente pode pedir. Esse é um exame, ainda é caro, sim, mas só que já está acessível para a gente. Então, assim, a gente fazer um teste de mutação com 120 genes, 140 genes, cara, a gente já consegue fazer isso por R$ 1.800, R$ 2.000. É caro, é muito caro, mas só que, assim, já está fácil o acesso. Está no rol da ANS, mulheres com câncer de mama, que tenha histórico na família que levante a suspeita de mutação do gene BRCA1 e BRCA2, já está no rol da ANS. A gente já pode solicitar e o plano de saúde é obrigado a cobrir. Só que o fato é que, assim, ele só testa um gene, só o BRCA. Às vezes você tem vários outros genes que podem aumentar a incidência do câncer de mama, né? Então, quando a gente fala, se puder, se tiver recurso, a gente prefere solicitar esses painéis de cânceres hereditários, né, mais estendidos, porque aí a gente consegue planejar não só para a pessoa, mas para toda a família, um rastreio e um acompanhamento médico adequado. O bacana é que a gente deve entender que não é qualquer pessoa que vai lá fazer o exame e gastar dinheiro à toa. Então, assim, quem tem um histórico na família. E a gente sempre testa a pessoa que tem mais suspeita. Então, normalmente, a pessoa que desenvolveu câncer. E aí a gente vai... Sabe quando a gente vai puxando o fiozinho assim? Então, assim, se essa pessoa a gente testou, que teve o câncer, que tem alta suspeita de ter uma síndrome genética oncológica, a gente identificou a mutação, a gente já pode pedir só desse gene, dos familiares dele. Então, a gente vai nos parentes de primeiro grau. Então, pais, irmãos e filhos. Aí você identifica. Então, assim, se na família do irmão... o irmão não tem a mutação, você não precisa fazer os exames nos sobrinhos dele, entendeu? Então, você vai buscando, você vai correndo atrás de onde está, e aí você faz um rastreio muito mais inteligente, com economia de recursos, né? Então, essa é uma arte da oncogenética e da oncologia clínica. Então, isso é uma área que, cara, me fascina muito. Eu adoro isso, porque é bacana. Imagina você prever o futuro. Sim. E você tomar condutas e evita que aconteça. Então, assim,
parece até coisa de cinema, mas eu acho super bacana que você prevê o futuro com isso. E quando a gente vai falar ainda sobre o câncer de mama, mais recente que a gente vê, e aí eu queria sua opinião até pelo nome que deram, vacina anticâncer. O que é essa vacina anticâncer que as pessoas vêm tanto falando? Assim, é que a galera tem misturado um pouco, né? Assim, a gente hoje tem tratamentos oncológicos, então, pessoas que têm o câncer e que a gente modula o sistema imunológico da pessoa a fim que o próprio corpo dela mate o tumor, né? Então, isso a gente chama de imunoterapia. Só que, assim, às vezes as pessoas confundem, né? Vai falar, não, estou tomando um anticorpo que está matando o câncer. Então, a gente tem que separar. Tem outra linha de tratamento que é o CAR-T-cell. Então, o que a gente faz? A pessoa tem um câncer, a gente retira a célula do câncer da pessoa, a gente retira os linfócitos T da pessoa e faz com que esses linfócitos T sejam apresentados aos antígenos relacionados às células tumorais. E aí, então, você produz linfócitos T e injeta de volta na pessoa. O que acontece? A gente está levando células que vão produzir anticorpos contra o tumor e a própria célula da pessoa vai lá e mata o tumor, né? Então, isso também é confundido com vacina. Sim, tá? sim. Isso já foi explorado bastante com melanoma maligno, mas tentar fazer que o nosso corpo identifique. Não deu muito certo, que eles chamavam vacina contra o melanoma. Hoje, o que funciona bem para o melanoma é o tratamento de imunoterapia. São anticorpos monoclonais que impedem que as células do câncer, do melanoma, se escondam do nosso sistema imunológico. Então, como a gente tira essa capa de invisibilidade do tumor, o nosso corpo reconhece o tumor e vai e mata o tumor. Mas assim, o que a gente fala aqui, existe vacina contra o câncer? Sim, existe. Quais são? A vacina contra o vírus HPV e a vacina contra a hepatite B. Essas duas são literalmente vacinas contra o câncer. Então, assim, a vacina contra o vírus HPV vai impedir você de desenvolver tumores relacionados ao vírus, principalmente o câncer de colo de útero. A vacina contra o vírus da hepatite B vai impedir que você contraia hepatite B, desenvolva uma cirrose e no futuro desenvolva um câncer de fígado. Então, assim, existe vacina contra o câncer e as duas vacinas estão à disposição no nosso Sistema Único de Saúde. Não paga nada, né, não meu amigo? Paga é só nada. ir ali, faz a sua vacina e não tem problema. Mas só que as pessoas confundem muito, né? Acho que por causa de como é apresentado na mídia ou de como é descrito, né? E aí a pessoa, com o conceito da colégio, né? Que a gente aprende, né? Vacina Sim. você toma, tá? E sistema imunológico. Aí você, com esse conceito básico, né? Na nossa escola secundária, aí cria essa confusão. Mas só que assim, essa vacina contra o câncer é muito mais relacionada ao tratamento, né? E esses tratamentos estão extremamente eficazes, cara. Para doenças hematológicas, o CAR-T-cell está mudando completamente a história natural da doença. Então, doenças assim, leucemias, linfomas que você já falhou todos os tipos de tratamento, essa ferramenta você muda, você traz o cara de volta. O grande inconveniente é que é uma fortuna o tratamento, né? Então, assim, para tratar um paciente vai mais de R$1,5 milhão, né? Se você vê, dependendo da situação, é US$1 milhão, né? Você converte para hoje, dá R$4 milhões, R$5 milhões para um paciente só. Então, isso ainda não está tão fácil o acesso, né? Mas a vacina contra o vírus HPV e hepatite B está aí. Com certeza. Fuzeta, e outra coisa, quando a gente vai falar sobre hereditariedade do câncer, eu vejo muitas pessoas muito preocupadas com hereditariedade, mas assim, até quantos porcentos um câncer ele vai ser desenvolvido porque eu tenho uma alteração e quantos porcento vai ser do meu estilo de vida? Isso é extremamente importante a gente esclarecer para todo mundo. Eu recebo um monte de pacientes preocupados com essa tal hereditariedade. Cara, o maior fator de risco para câncer, primeiro ponto, é a idade. Aí você fala, por que a idade? Quanto mais tempo a pessoa vive,
maiores são as chances dele estar fazendo alguma coisa errado e desenvolver o câncer. Então, o que eu falo é, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Em relação às doenças oncológicas hereditárias, cara, é menos de 10%. Então, quer dizer, de todo o diagnóstico, chega a ser 5%, 7% só relacionado à hereditariedade. Todo o resto é muito mais relacionado com herança, sim, mas eu falo herança cultural. Porque o que eu costumo tentar mostrar para as pessoas, para as pessoas que convivem comigo, para os pacientes, a herança cultural é muito, muito forte. Então, assim, se os pais não praticam atividade física, muito difícil os moleques praticarem. Se os pais não comem salada, cara, muito difícil o teu filho vai comer, né? Então, se você cachaça todo santo dia, cara, os moleques vão virar cachaceiro. Ou fuma, eles vão fumar. Então, assim, o exemplo nosso como pais, a gente gera essa herança cultural na família. E, na realidade, os nossos pais também, né? Então, tem muito costume que a gente vai trazendo da nossa família. Uma coisa que é de estudo antropológico, a herança cultural alimentar, a mulher leva mais. Aí, assim, a gente sabe por quê? Porque nós, homens, somos banana, né? Quem manda em casa é minha mulher, né? Lógico. Então, assim, comida japonesa em casa não existe mais. Então, assim, é a comida que a minha esposa gosta, do jeito que ela gosta de temperar, do jeito que... Então, assim, não é nem ela que faz, eu que faço, mas é do jeito, do jeito dela, né? dela. E aí isso vai passando de geração para geração. Então, se a família traz essa herança de não consumir frutas e verduras, cara, isso vai trazer um enorme impacto na vida da criança. Você falou isso, eu lembrei de uma história. Uma vez eu vi uma amiga minha que é nutróloga infantil, ela falando muito isso, que assim, se você tem na sua mesa do seu almoço, você tem uma salada, a maioria das vezes é o seguinte, não obrigue o seu filho a comer, mas deixe lá. E como você falou, quando eu casei, o meu hábito alimentar era E quando eu casei, a minha esposa falou assim, olha, você chegou, cara, do plantão, tá morrendo de fome. Falou assim, olha, peraí, você vai jantar, mas primeiro você come essa salada, que já dá uma saciada, e depois você vai ser você não vai ser mais esse bicho, né? Você vai ser... Então, assim, desde que eu casei, existe o hábito de ter uma salada sempre na mesa. E eu achei interessante quando ela falou, porque o que aconteceu exatamente lá em casa? O menino passa e come um tomate, gostou. Aí o outro passa, come um pepino, gostou. Aí o outro come alface, não gostei muito. Aí come um brócolis, pô, legal. Então, assim, esse hábito, se não tivesse esse prato de salada lá em casa, ninguém ia estar comendo verdura. Os meninos não iam estar comendo verdura. Perfeito. A mesma coisa do que à noite eu tenho o hábito de corta um monte de fruta e deixa lá. Eu já sei o que cada um gosta. Então, assim, ao invés de estar abrindo um pacote de biscoito recheado, em vez de estar tomando aquele suco natural, né? Tem 2 quilos de caixinha. Então, assim, eu acho que os hábitos dos pais realmente é quem faz o impacto. Você, por mais que você fale de mim, mas assim, você faz exercício físico sempre. Então, eu sempre te vejo fazendo algum tipo de exercício. E isso é interessante porque o seu filho, todo momento, ele vê o pai fazendo exercício físico. Então, na cabeça dos seus filhos, já entrou que, poxa, fazer exercício físico é uma coisa que é natural. Não é uma coisa de um bicho de 7 cabeças. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Para quem está nos assistindo agora, de repente fala assim, poxa, morro de medo de câncer. Se ele mudar o hábito dele a partir de hoje, vai ter impacto para ele ter ou não ter câncer? Não, com certeza. Então, assim, a gente dá o exemplo do cigarro, né? Então, se você para de fumar, no dia seguinte você já viu diferença no seu organismo. Então, os exames laboratoriais já mostram o benefício de você ter parado há um dia de fumar. Então, assim, qualquer coisa que você fizer para o bem do seu organismo vai afetar de imediato os riscos de desenvolver o câncer. E da mesma maneira, ao contrário. Se você tem uma vida saudável, você começa a consumir carnes embutidas, começa a fumar, começa a beber, cara, isso vai causar um impacto negativo na vida. Em relação à atividade física, uma coisa bacana para a gente falar aqui é que no tratamento do câncer, a atividade física é essencial. Quando a pessoa está fazendo quimioterapia, radioterapia, a atividade física diminui o efeito colateral. Fora isso, aumenta a sobrevida global. O cara vive mais se ele fizer exercício durante o tratamento. Olha que coisa maluca de se falar.
é que, assim, às vezes, assim, até nós médicos, eu vejo muitos colegas falando, não precisa fazer exercício físico, não. Fica de molho aí, não faça exercício. Cara, isso, infelizmente, é um pensamento errôneo, né? Outro dia eu estava até discutindo com um amigo ortopedista. Mas você está louco? Você vai falar... Cara, toda alteração ortopédica, você pode evitar exercícios para aquele problema ortopédico, mas ele pode fazer outros, né? Sim. Qual que é o grande problema? Então, um exemplo que eu dou é jogador de futebol. O cara machuca, demora 6 meses para voltar a jogar bola. E volta jogando bola mal e demora 1 ano para voltar no mesmo nível, né? Nós que não somos atletas profissionais, cara, parar 2, 3 dias afeta demais, dependendo da nossa faixa etária. Então, principalmente depois dos 200, né? Entrou nos 40 para frente... 1 semana de parada de atividade física, cara, você demora até 6 meses para voltar ao que era antes, tá? Então, imagina durante o tratamento oncológico que as pessoas têm, assim, tem uma queda, né, da força de vontade, fica mais abatido, fica mais cansado. Então, assim, essas pessoas a gente tem que estimular mais. Então, assim, quem está em volta, chamar para dar uma caminhada, qualquer tipo de exercício. Pacientes ortopédicos, problema na coluna, cara, faz exercício na piscina, né? Tô com problema na perna? Então, faz exercício pro braço. Então, tudo tem uma saída para a gente manter o movimento. Eu tenho 2 histórias para contar do que você está falando. Eu lembro uma vez que eu tive uma lesão na panturrilha, não pode correr, não pode pedalar, mas eu falei assim, olha só, se eu for nadar, botar aquele pulbol e nadar só com o braço, pode? O cara pode. Eu falei, então beleza. Tô livre. Eu continuei fazendo o meu exercício. Mas uma coisa interessante, Fuzita, do que você falou, eu vou trazer aqui, eu estou esperando ela vir, não está morando mais em Manaus. Eu tenho uma ex-aluna que é médica, foi para o ramo da nutrologia, mudou completamente os hábitos de vida dela. Só que a mãe dela teve um câncer de mama e ela tinha alteração no BRCA. Ela teve um câncer de mama e começou o tratamento dela, fazer a quimioterapia, fez a cirurgia quimioterapia. Exatamente no que você falou. Ela não teve nenhum problema durante a quimio, não teve vômito, não teve nada. Faz exercício todo dia. E o que eu acho bacana é que ela me manda fotos ou vídeos exatamente aqui. Professor, olha só. E aí uma vez ela me mandou um áudio falando assim, professor, eu entendo que existe a hereditariedade, tá? Mas eu comecei a entender e eu quero passar isso para as pessoas. O quanto de impacto teve na resposta do meu organismo durante o tratamento, porque assim, imagina que a oncologista clínica dela olha para ela e ela é diferente de todas as outras. Então o pessoal que está fazendo quimioterapia tem náusea, tem vômito, indisposição, a imunidade cai muito, precisa internar por causa das alterações, tem febre, aquela coisa toda. Ela não teve nada, cara. Nada. Ela passou bem e prometeu para mim que quando ela terminasse tudo, falou, professor, eu ainda estou digerindo um pouco tudo isso, mas eu juro que eu vou no podcast do senhor para a gente conversar sobre isso, né? As 2 visões. Primeiro, quando o médico passa a ser paciente e para ela poder dar o depoimento dela e dizer assim, olha, vale a pena sim. Por mais que ela tenha tido, a resposta do organismo dela ao tratamento é completamente diferente. Não, e assim, recentemente eu fiz um update, né, desse assunto sobre atividade física. Cara, tem mais de 30 mil artigos científicos publicados e a grande maioria evidencia que a atividade física diminui efeito colateral, melhora a taxa de resposta. Então, assim, só tem efeito benéfico. Só que até hoje tem colegas que não indicam atividade física. Então, assim, isso já é estudado há anos e anos. Todos os estudos... Então, por exemplo, os Estados Unidos tem guideline, cara, orientando atividade física para paciente oncológico e que estão fazendo tratamento. Canadá. Então, todos os países que levam a sério a medicina, cara, eles orientam os pacientes, né? E aqui a gente vê ainda colegas médicos falando, não, fica de molho, não faça nada, fica na tua.
Aí você fala, cara, é completamente ao contrário, né? Pô, você é um cirurgião, né? A gente sabe que depois de cirurgia, quanto mais precoce você coloca o cara em movimento, mais rápido é a recuperação do cara. Exatamente. Até hoje eu vejo a galera parada lá no hospital internado. Falo, meu, cadê o fisioterapeuta? Não, o doutor falou que é para eu ficar quieto. Eu falo, cara... Manda andar, né, cara? Manda andar. Fusita também, mas não é tão novidade. Mas eu queria o seguinte, aonde é que entra o canabidiol? E aí a gente vai falar sobre os medicamentos que tem a base da maconha realmente. Aonde é que ele entra no tratamento oncológico? Isso a gente ainda está no meio de como se diz, de uma febre, né? O fato é que, assim, dentro da oncologia, a gente tem o canabidiol, que ele tem uma ação relacionada a controle de dor, controle de enjoo, né? E até mesmo abrir o apetite. Mas só que, assim, fazendo uma análise técnica de tudo que a gente tem, é uma ferramenta bacana? Sim, é uma ferramenta que vem para somar, mas a gente tem várias outras ferramentas. A gente tem medicamentos extremamente eficazes para tratar o enjoo, a gente tem medicamentos extremamente eficazes para cuidar da dor, até mesmo procedimentos invasivos como bloqueio, alcoolização de nervo, essas coisas que tem uma galera aqui em Manaus, né, que faz bem pra caramba. Sim. E assim, a gente tem que tomar muito cuidado em relação ao canabidiol pela febre que está tendo. Então, a gente tem um conglomerado super preocupados e querendo colocar isso no mercado, né? E assim, mas na área de oncologia ainda é muito incipiente. Na área de controle de epilepsia, né? Crises convulsivas. Cara, isso aí não. Isso aí realmente certeza. Ele já está baseado que isso tem uma resposta enorme, né? E também até mesmo para cuidado de autismo também. Cara, tem um resultado fora do padrão. Então isso eu acho que é bem consolidado. Mas na oncologia é que assim, a gente tem tantas coisas similares e às vezes trazendo o mesmo resultado. Então a gente ainda espera ter um avanço melhor da ciência antes de comemorar ou ficar levantando a bola de muita coisa. Mas assim, tem o seu papel, eu acho que de maneira restrita, bem indicado, é uma ferramenta excelente. Mas a gente tem medicamentos já que são pau a pau até melhores. Então, assim, não tem... eu ainda não divido dessa febre. Não tem como entrar logo com ela de cara, mas ela pode ser algo a mais que em pacientes bem escolhidos vai ter uma resposta boa. Quando a gente vai falar sempre sobre tratamento de alguma coisa, nós médicos, a gente foi já... A cabeça da gente doença, tratamento, ou eu vou fazer a cirurgia, ou eu vou dar um remédio, e remédio sempre alopatia. Beleza. Quando eu vou falar sobre acupuntura, e aí a gente vai falar sobre artes, coisas milenares, tem um ganho para o paciente oncológico fazer acupuntura? E em que situação? Cara, a acupuntura é uma ferramenta extremamente importante na oncologia. Aqui em Manaus, apesar das minhas indicações orientações, cara, eu tenho um preconceito com isso. Não sei se o cara olha para mim e fala, pô, japonês... Esse japonês lá vem, né? Mas assim, a acupuntura ele é extremamente eficaz para controles de sintomatologias do tratamento oncológico. Para dor, então, nem se fala. Então, um controle álgico. A gente consegue controlar náuseas, vômitos com a acupuntura, controle de ansiedade, que, queira ou não queira, um diagnóstico oncológico, até mesmo o tratamento, pode gerar um quadro de ansiedade muito importante no paciente, que pode afetar a qualidade de vida do paciente. Então, assim, e os estudos científicos já é bem, como se diz, categorizado isso e mostra evidência. Então, não tem o que discutir do benefício, né? Aqui em Manaus, assim, a gente tem inúmeros colegas que fazem. A gente vê uma briga e às vezes a gente nem se mete no meio entre fisioterapeuta, odontologia, medicina, que quem deve fazer, quem pode fazer, quem não pode. Assim, mas eu não entro nessa briga, mas para mim, tendo alguém que faça, cara, perfeito, porque para os nossos pacientes oncológicos vai trazer benefício, né? Então, desde controle de dor, controle de ansiedade e controle dos sintomas do tratamento oncológico, é perfeito. A gente costuma, às vezes, prescrever aqui, que eu acho um aparelhinho, cara, muito bacana.
A produção dele é lá em Chicago, nos Estados Unidos. É um aparelho que usa 2 pontos meridianos de acupuntura aqui no pulso. E ele dá impulso elétrico. Então, assim, é um aparelho que você recarrega no USB e tem uma graduação. Então, você consegue graduar a intensidade. Pacientes que estão fazendo quimioterapia usam esse aparelhinho e vai graduando a intensidade para controlar o enjoo. São 2 pontos de acupuntura. Só que o problema é que aqui no Brasil fica caro, né? Você vai trazer de fora, fazendo o merchan da Amazon. A Amazon vende, mas só que, cara, chega aqui no Brasil é uma fortuna, né? Sim. Mas só que é uma ferramenta extremamente bacana e que funciona. E os estudos também provaram por A mais B. Isso aí os caras desenvolveram lá nos Estados Unidos, era mais para marinha. Os caras ficavam enjoados no mar, aí depois os caras viram que funcionava para vender em cruzeiro. Ah, legal, cara. O cara ia pro cruzeiro, já botou, resolve. E aí começaram, se funciona no cruzeiro, tal, vamos testar em mulheres grávidas, vamos testar em pacientes oncológicos. Cara, em todos os estudos foi positivo o aparelho. Então, assim, a gente tem um monte de mecanismo que a gente evita o uso de medicamento, né? Sim, E sim. todo remédio funciona, é legal, mas tem o seu efeito colateral. Então, a gente tem uma grande dificuldade, porque os remédios para enjoo, para cortar o vômito, dá constipação, né? E o paciente com o intestino preso também vai ter mal-estar, né? Fica aquele empachamento, como o pessoal fala, doutor, tô tufado. Né? Aqui em Manaus fala isso, exatamente isso, tô tufado, né? Cheio. E aí, assim, a gente evita o medicamento antiemético, usa um aparelhinho desse, tal, não tem um efeito colateral do remédio. Então, assim, eu sou fã da acupuntura, mas principalmente porque é baseado em ciência, né? Então, os estudos científicos mostraram o controle e a melhora da qualidade de vida dos pacientes. Eu tive a oportunidade de participar de um estudo lá em Ribeirão Preto, né, sobre isso. Então, tinha o setor da acupuntura que fazia nos pacientes oncológicos, o estudo foi positivo. No Congresso Mundial de Oncologia, cara, teve uma apresentação oral de um trabalho sobre acupuntura, né? Legal. No mesmo congresso foi um de acupuntura e outro de yoga. Eu falei, caraca, vim aqui para os Estados Unidos, estou aqui em Chicago assistindo uma aula de yoga e uma aula de acupuntura, né? Mas é para evidenciar o tanto que fizeram de diferença na qualidade de vida do paciente oncológico. Não, e eu acredito muito, eu falo muito isso no meu mestrado. Eu fui estudar sobre o relatório de Flexner, que quando foi que ele normatizou a medicina e determinou, primeiro, que ia ser hospitalocêntrica, quer dizer, baseado no hospital, doença e tratamento. Então, assim, a gente não aprende na faculdade falar de saúde. E quando vai falar de tratamento, a gente fala sobre medicamento e cirurgia, só que medicamento a gente excluiu a homeopatia, a gente foi só para a alopatia, que é o que a gente usa muito em dia, e esquece tudo que veio milenar, desde a yoga, desde a acupuntura. Então, assim, a gente jogou tudo fora, né? Fuzita, pra gente terminar o nosso podcast, cara, aqui dava... Agora eu entendo porque tem o podcast de 3, 4 horas. Porque, cara, você vai falando aqui e a coisa vai bacana. Eu sempre estou perguntando para as pessoas sobre uma música que marcou sua vida e um livro. Você consegue pensar numa música que você marque um momento? Pode até fazer um contraponto aqui, aproveitar para sua esposa e de repente dizer uma música que você lembra dela ou que entrou no casamento. Cara, assim, uma música... Pô, você me pegou de calça curta aqui, cara. Cara, aquele reggaezinho, né? Everything Gonna Be Alright. Cara, isso para mim é fenomenal. Porque, cara, em todo momento que tiver o bicho pegando, vai ficar tudo bem, entendeu? Então, assim, a tempestade passa, tá? Então, essa música, eu acho que traduz bastante a minha vibe, porque mesmo nos momentos difíceis, a gente está junto com o paciente, a gente está junto com a nossa família, a gente está junto com os nossos filhos e que você passa aquele perrengue e depois fica tudo bem, entendeu? Então, sempre ter isso em mente, né? Tudo vai ficar bem. Deixa eu te perguntar uma coisa, vou até te cortar ainda. Às vezes as pessoas acham que nós médicos somos insensíveis, né, cara? Sim. E a gente que está na oncologia, tem pacientes que marcam a nossa vida e tem pacientes que a gente chora junto com a família quando a gente perde. Já aconteceu isso com você, cara?
muitas vezes, né? Então, assim, a gente tenta sempre manter um distanciamento, cara, mas não tem jeito. Porque você está ali brigando junto, né? Então, eu acho bacana da medicina, cara, que todo mundo está no mesmo barco, todo mundo quer a mesma coisa. Então, um paciente vem te procurar porque você quer fazer o bem para ele e ele quer que você faça o bem para ele. Então, tá todo mundo com o mesmo objetivo. Eu curto a medicina por causa disso. Eu odeio o direito porque, cara, sempre é um querendo, é um contra o outro. Medicina não, todo mundo é junto. E assim, cara, tive inúmeros pacientes que me marcaram e que às vezes eu paro para pensar hoje, coisa de 5 anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, que com a tecnologia que eu tenho hoje, os caras iam estar vivos, cara. Então, assim, isso às vezes me deixa triste, porque eram, assim, foram pessoas extremamente positivas na minha vida, pessoas que mesmo enfrentando uma doença extremamente ruim, numa época que a gente não tinha tanto recurso, os caras enfrentaram de frente, coração bom. Sabe aquelas pessoas que você fala, cara, vai fazer falta no mundo. Sim. E aí, às vezes, assim, me dá uma certa melancolia, porque você fala, cara, se tivesse esse câncer hoje, cara, eu deixava esse cara zerado. O cara ia ter a vida, ia morrer de velho, mesmo com a doença metastática, mas ia morrer de velho, ia morrer de outra coisa, não ia morrer do câncer. Eu dava conta de cuidar desse cara se fosse hoje. Então, isso, às vezes, eu tenho bastante, né? Essa melancolia de vez em quando me pega bastante. Não, eu perguntei isso porque eu lembro de alguns pacientes que eu perdi e, assim, eu acho que foi uma das coisas que é importante, que, assim, foi a primeira vez que eu entendi que eu não sou Deus. Quando eu operei 2 pacientes com o mesmo câncer, do mesmo jeito, e 3 dias depois, um câncer de laringe, de garganta, falei para os dois, eu falei assim, olha, amanhã de manhã todo mundo para casa, beleza, beleza, bacana. Eu chego de manhã, um deles infartou à noite, cara. E um cara assim, é o que você falou, ia fazer falta. Um paizão, que as filhas estavam lá, amorosas, e cara, eu chorei junto com as meninas, porque eu ficava olhando, eu falei assim, cara, por quê? Por quê? E eu já tinha falado para ele que ele ia para casa. Então, assim, foi a primeira vez que eu liguei pro meu pai e falei, pai, eu não sou Deus. Quando você falou sobre a cirurgia oncológica, quando eu fui fazer a parte de oncologia, exatamente isso. Aquela, a sensação de você pegar um câncer e arrancar ali, existe essa paixão de você poder tirar. Mas você acredita, depois eu tive a certeza de que eu não sou Deus, porque por mais que eu tenha tirado, se era a hora dele, foi a hora dele e acabou. Eu não tinha o que fazer. Assim, eu sou, minha crença religiosa, eu sou budista, né? Então, o budismo de Nichiren Daishonin. Então, o que fala, cara? Assim, o que a gente planta, a gente colhe. Se a gente planta coisa ruim, a gente vai colher coisa ruim. Se a gente planta coisa boa, a gente vai colher coisa boa. Então, isso dá às vezes, dá um distanciamento, porque você fala, o cara cumpriu a missão dele, pagou o que ele tinha que pagar, entendeu? Então, isso meio que acalma um pouquinho a minha alma, entendeu? Mas mesmo tendo essa crença, cara, é difícil, né? Quando você perde um paciente, e tratamento oncológico, cara, não é aquele tratamento de pronto-socorro que você vê, o cara faz o tratamento, o cara vai embora. Cara, você fica anos e anos tratando o cara, acompanhando o cara. Então, você cria um vínculo com o paciente, com a família do paciente. Então, eu tenho inúmeros amigos, cara, que eu falo que são amigos pessoais, que iniciaram como meus pacientes. Agora, continuam sendo meus pacientes? Continuam, mas são meus brother, entendeu? Tanto é que, às vezes, os residentes lá na clínica, a gente começa a zoar um outro, os caras ficam até olhando assustados. Eu falo, mas é o nível de intimidade que você cria com as pessoas. Cara, e se eventualmente um paciente desse... Cara, machuca demais, machuca. Então, é uma área pesada que a gente acaba... Eu descarrego... Assim, descarrego não, mas eu recarrego minhas energias em casa com a minha família, com a minha esposa, com os meus moleques e praticando meus esportes, né? Então o pessoal vai, você é louco. Cara, não sou louco, porque assim, você sai para pedalar 5 horas da manhã, 4 horas da manhã. Cara, é o horário que me acalma, é o horário que eu... Então, assim, isso
é importante a gente encaixar na nossa vida, que são as válvulas de escape, para também você não ficar muito carregado, né? Então, Exatamente. É importante. Fuzita, e a última coisa é um livro, cara. Tem algum livro que você leu, que não seja paper, que você vive lendo artigo científico? Um livro que você leu que você acha que mudou a sua vida? Cara, um livro que mudou a minha vida chama O Hiperespaço. É um físico japonês radicado nos Estados Unidos que chama Michio Kaku. É assim, parece ser minha viagem na maneira, mas é um livro que consegue reunir física quântica, teoria da relatividade e explicar assim buracos de minhoca e assim as dimensões. Cara, ele consegue explicar de uma maneira a você entender, porque cara, eu tô nessa de multiverso muito antes, Metaverso. entendeu? Metaverso, multiverso, Avenger, tô antes desses caras. Por quê? Mostra o tanto que a gente é pequeno, entendeu? Então, as leis da física, a física quântica, a teoria da relatividade, mostra o tanto que a gente é insignificante. Então, esse livro me mostrou que, assim, cara, a gente é um grãozinho de areia no meio, cara, e tem muita coisa que... a pandemia também mostrou isso para mim. Então, assim, eu tive inúmeros amigos, colegas, pessoas próximas que faleceram por causa da pandemia e que a gente vê que o mundo continua girando, né? Então, assim, às vezes a gente tem uma falsa impressão que a gente é muito importante. E esse livro já tinha me trazido a colocar o pé no chão. Cara, o que eu faço é legal? É legal pra caramba. Me dá muita satisfação, muita, ser oncologista, ajudar as pessoas, tratar o câncer das pessoas. Só que, assim, esse livro me coloca no chão. Cara, não sou mais do que ninguém. Eu estou aqui só para somar. Então, eu estou aqui para fazer o bem. Mas só que, assim, também eu sei a minha insignificância. Eu não sou nada. Então, o pouco que eu posso me doar para que eu possa fazer diferença em algumas vidas, para vidas de algumas pessoas, eu tô bem. Então, esse livro me mostrou a minha insignificância nesse mundão. Então, é muito louco. Assim, outro dia eu falei isso para minha esposa sobre esse livro. Ela falou, cara, mas o que você está lendo esses negócios? Né? Mas, assim, às vezes, ler coisas fora da nossa área é importante para a gente manter a cabeça aberta. Né? Então, isso só mostra... Só sei que nada sei. Só sei que nada sei, exatamente. Fuzita, queria te agradecer demais, cara. Valeu. Eu que agradeço. E vai ter outras oportunidades para a gente conversar mais aqui, cara. Obrigado, eu que agradeço o convite. Foi bacana. A primeira vez que eu participo de um podcast, é diferente, né? Você falar de ciência, falar de medicina, falar da vida pessoal de uma maneira descontraída, batendo papo com um amigo, é muito legal. Cara, mas muito obrigado por você ter vindo. Valeu, meu amigo.